Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje, a gente continua na mesma pegada da aula anterior, falando sobre como a gente estuda, lê, entende esses materiais mais técnicos, né? Na aula de hoje, a gente vai falar, né, como ler e entender artigos científicos, que é um pouco parecido com a aula passada, só que a gente traz algumas diferenças, né? Durante a graduação em psicologia, o estudante, nós, né, como estudante, frequentemente temos que entrar em contato com artigo científico, seja para a gente ler uma novidade, ter uma referência, ou até mesmo concluir os nossos trabalhos, né, da faculdade, o trabalho de conclusão de curso que algumas faculdades exigem. E esses textos, eles são importantes porque apresentam resultados de pesquisas, que podem ser pesquisas envolvendo pessoas ou pesquisas realmente de revisão de literatura. E isso contribui muito para o nosso conhecimento técnico. Muitos de nós, né, nós encontramos dificuldades, né, ao ler esses artigos, eu mesmo sou uma dessas pessoas, e eu confesso que mesmo já tendo uma graduação, não sei como eu consegui concluir a primeira sem entender tão bem a questão de artigos. Mas estou conseguindo agora, né, com essa graduação, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né, os artigos científicos. Então, esse artigo científico, ele tem uma estrutura específica, né, que eu acho até mais fácil a gente conseguir se nortear. Compreender o artigo, compreender, né, como o artigo científico é organizado, facilita bastante a nossa leitura e também como a gente identifica as informações mais rapidamente para conseguir entender melhor o texto. Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho disso. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho como que um artigo ele é estruturado. A maioria dos artigos científicos, né, eles seguem uma estrutura que é padronizada. Inclusive, quando a gente até faz, né, um trabalho de conclusão de curso ou um trabalho na faculdade, geralmente os professores exigem, né, que a gente já siga um pouco desse padrão. Então, acho que se você já está ali pelo menos no terceiro, quarto semestre, você já pegou um trabalho assim, principalmente em matéria extensionista, eles pedem bastante que a gente siga esse roteiro, né? Então, como é construído um artigo? O artigo é composto ali do título, resumo, introdução, método que é utilizado, resultados, discussão e referência. E cada uma dessas seções, né, possui um objetivo específico dentro do texto. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, de como a gente identifica cada uma dessas partes, né? O título, né, ele apresenta o tema da pesquisa, o resumo ele oferece uma visão geral do estudo, incluindo objetivo, método e principais resultados. E o resumo, né, embora ele seja uma seção curta, ele ajuda o leitor, né, nós, né, ou outra que for, pessoa que for ler, a ter uma primeira ideia, né, sobre o conteúdo do artigo. A introdução, né? A introdução ela apresenta um contexto teórico ali da pesquisa, e nessa parte os autores explicam qual problema está sendo investigado e por que esse tema é relevante. Normalmente a introdução ela também apresenta estudos anteriores relacionados ao tema. Isso ajuda a mostrar, né, como a pesquisa se conecta com o conhecimento já existente. Ao ler essa seção, o estudante ele pode procurar responder algumas perguntas, como qual o tema, qual o problema, qual o objetivo. Então, geralmente, assim, o que eu dou mais importância, principalmente quando eu estou fazendo triagem de artigos, enfim, para poder colocar no meu trabalho, eu sempre realmente dou prioridade ali à introdução e ao resumo, para eu conseguir saber se aquele artigo ele faz sentido para mim ou não. E nessa parte de introdução é comum, né, a gente ver pessoas citando outros artigos, outros autores, outros escritores de livro. Geralmente é nessa parte onde entra bastante dessas referências que a gente vai trazer para o trabalho para conseguir linkar, né, o estudo que a gente está fazendo com outros leitores, outras pesquisas, né, anteriores sobre aquele assunto. Da onde a gente tirou mais ou menos aquilo, né? Por exemplo, se a gente fala sobre alguma palavra, alguma técnica de terapia cognitivo-comportamental, a gente poderia linkar aquela frase, aquele tema, aquele assunto ao Beck, por exemplo, porque é o criador. Então a gente teria que sempre linkar da onde a gente tirou aquilo, como que a gente sabe aquilo, referenciando a um autor específico. Um método, né? A seção de método descreve a pesquisa que foi realizada e nessa parte os autores explicam aspectos como quem participou, quais os instrumentos, como os dados foram coletados, qual o procedimento,
E o objetivo dessa sessão é permitir que outros pesquisadores compreendam exatamente como o estudo foi conduzido. Basicamente, no método também a gente consegue observar se foi um método qualitativo, quantitativo, descritivo. Então a gente sabe se aquele estudo ele foi um estudo de campo com pessoas ou se foi realmente um estudo mais de referência bibliográfica. Aqui no método a gente também encontra essas informações. Na discussão, né? A discussão é a parte do artigo em que os autores interpretam os resultados obtidos. Ela é uma das últimas sessões, né? Então, depois que a gente já tem tudo pronto, já tem análise, já tem resultado, já tem método, a gente já sabe qual foi o resultado que aconteceu, a gente vai para a parte de discussão, aonde a gente linka, né, tudo o que a gente viu de outros autores, outras pesquisas, com o que a gente conseguiu fazer de levantamento. Então, aqui a gente chega no nosso objetivo de pesquisa, né? O que a gente alcançou com aquilo. Então, basicamente é isso que é a discussão. Como interpretar os resultados, né? Ao ler um artigo, né, geralmente, às vezes tem resultados mais de forma descritiva e alguns realmente incluem tabelas, gráficos, enfim. O mais importante é tentar entender o raciocínio desse estudo. É, Tem algumas perguntas que podem ajudar nisso, como por exemplo, qual pergunta os pesquisadores estavam tentando responder, como a pesquisa foi realizada, o que foi encontrado, o que esses resultados podem significar. Com o tempo, né, isso vai acabar ficando automático na cabeça de vocês. Então, na aula de hoje, né, resumindo, é o que a gente falou, né, a gente continuou na pegada da aula anterior, né, de falar um pouquinho sobre materiais, né, técnicos. E na aula de hoje, especificamente, a gente falou sobre artigos científicos, como que eles são construídos, como ele é distribuído em partes, quais são as partes mais importantes para a gente conseguir focar, tirar informações e usar até no nosso próprio trabalho ou até para a gente conseguir construir o nosso trabalho. Então é isso que eu tinha para a aula de hoje, tá, pessoal? Até a próxima aula.